Boa tarde, pessoal. Bem-vindos ao segundo dia do Atlassian Week Brasil, seguindo com grandes apresentações aqui na nossa parte da tarde. Hoje, como primeira apresentação, falaremos um pouco sobre o Confluence como intranet e gestão de aprovação de conteúdo. Meu nome é Nicolas Cassano, eu sou consultor Atlassian e trabalho aqui na Trilayer há quase 5 anos. Sou certificado Atlassian e possuo duas certificações, sendo elas a ACP100 e a ACP600. Para hoje, o que nós temos? Utilizando então o Confluence junto com o plugin Refined WikTheme para trazer um layout diferenciado aqui para os espaços do Confluence, tanto de documentação, de KB, de personal space também, todo tipo de espaço, ou a aplicação global. Então, tudo isso a gente vai estar vendo hoje. Além disso, utilização do plugin Komalo Workflow para fazer uma gestão de aprovação de conteúdo. O que significa isso? Com esse plugin, nós conseguimos criar um fluxo de trabalho, como a gente vê no Gira, só que para páginas do Confluence. A gente consegue ter vários tipos de fluxo, aplicar em páginas diferentes, em árvores de páginas diferentes, tanto por aplicação manual quanto por definição de labels. Ou seja, eu posso definir uma label demonstração e o Confluence ele vai reconhecer isso, o Komala ele vai reconhecer isso e já vai aplicar um fluxo em cima desta label. Tudo isso nós vamos estar vendo hoje. Então aqui está a nossa estrutura para a primeira apresentação da tarde. Então, hoje em dia, o Confluence ele não possui um visual muito atrativo quando a gente começa a conversar sobre intranet. O Confluence ele é mais uma ferramenta para gerenciar documentos e armazenar imagens, vídeos, qualquer tipo de informação em páginas. Então, a gente não tem uma grande diversificação de layouts e afins para a gente poder aplicar. Com o plugin do Refined WikTheme, isso é possível. Nós conseguimos alterar um pouco o visual do Confluence, trazer alguns benefícios visuais para ele, que serão muito interessantes para todos os colaboradores que fazem parte da empresa. Em tempos de pandemia, ter um espaço dentro do Confluence que tenha e receba essas informações é muito importante, pois como estamos trabalhando em home office, a maioria das empresas de TI estão ainda trabalhando home office, ter um espaço para centralizar informações e apresentá-las de forma intuitiva, de forma visual, é muito importante. Então, com o Refine a gente consegue fazer isso. Além disso, várias empresas de TI também trabalham com processos em relação a documentações, tá? Então, é aí que entra o que eu comentei antes com você sobre o Komala Workflow. Esse é um grande plugin que cria ali um fluxo de trabalho que a gente mesmo pode definir. Então, a gente consegue definir vários fluxos de trabalho para um mesmo espaço. Então, cada espaço pode ter a sua particularidade ali em relação a fluxos de trabalho, ou eu posso fazer uma aplicação global e vários espaços do meu Confluence estarem consumindo deste mesmo fluxo. Então, deixa eu passar aqui para o próximo slide para apresentar para vocês um pouquinho do visual do Confluence com o Refined WikTheme. Esse é o espaço que eu vou estar mostrando em seguida para vocês, tá? Só queria trazer aqui um pouco o visual dele, já com a aplicação. Então, aqui no menu superior já fica uma imagem que eu posso estar até alterando depois, que vai ocupar aqui a parte de cima. E vocês podem perceber que nós temos duas informações adicionais, sendo base de conhecimento e documentações. Isso são categorias que eu posso estar configurando dentro do Refined WikTheme para armazenar informações de outros espaços, links externos ou qualquer outro tipo de link para eu ter um fácil acesso a essa informação. Além disso, como último tópico aqui, a gestão de aprovação de conteúdo. Então, além do Refined Wiki, temos também um Komala Workflow,
E aqui uma breve ilustração de como que é um fluxo de trabalho do Comala, né? Aplicado já numa página do Confluence. Então, esse aqui é um fluxo bem simples, só com 2 status de revisão e aprovação. E em seguida também eu já apresento para vocês como que funciona esse tipo de fluxo, como é que a gente faz uma configuração dele. Ele é bem intuitivo também, é bem fácil de configurar. E é isso. Vou passar agora para a parte prática, mostrando primeiro referências e informações com relação ao Refined Wikiteme. Bom, pessoal, seguindo então a demonstração do Refined Wikiteme, tá? Aqui temos um espaço que eu acabei criando para a nossa apresentação aqui, consumindo o tema global do Confluence, sem nenhum tipo de layout aplicado, só o default dele. Então, primeira ação que eu farei aqui vai ser alterar esse layout, tá? Colocando como novo tema o Refined for Confluence. O processo é rápido, é bem rapidinho para ele trocar aqui o layout. E nós podemos visualizar essa alteração nesse momento. Voltando então aqui para a página inicial do meu espaço, já está aplicado o nosso Refined Wiki. Se eu for na página inicial do Confluence, no meu dashboard no caso, ele vai estar com um layout antigo ainda, tá? Porque essa foi uma aplicação por espaço e não global. Isso é um grande ponto. Ou seja, eu posso ter inúmeros espaços dentro do meu Confluence e cada um deles estar consumindo um tipo específico de tema. Eu posso ter vários temas, plugins de temas, né, instalado dentro do meu Confluence e cada um ser particular e consumir de um certo plugin. Então, no nosso caso aqui, nós estamos consumindo do Refined Wikiteme. Então, quais são os benefícios que eu comento com vocês aqui que ele vai estar trazendo, né? Como eu comentei antes, essa aparição de categorias que eu posso estar atribuindo aqui em cima. O menu ele foi para a lateral direita aqui do Confluence, tá? E além disso, nós temos algumas particularidades em relação à apresentação das informações na página. Isso eu vou estar mostrando em seguida. Além disso, nós conseguimos abrir uma página em full screen, tanto para melhorar a visualização de algum documento ou até para conseguir fazer um print um pouco mais elaborado, mais certinho, consigo estar utilizando essa funcionalidade. Além disso, eu tenho aqui todos os meus links que eu preciso estar utilizando no meu Confluence, tá? Então, o Calendar, o Questions, aqui o People, que mostra todo o meu pessoal envolvido dentro do meu Confluence. Aqui em relação aos espaços e todo o meu calendário, atividades que eu tenho que estar realizando. Então, a partir daqui, o que eu vou mostrar agora? Habilitei aqui, cliquei nessa setinha da base de conhecimento, então já me apareceu todo tipo de relação que está vinculado com essa base de conhecimento. Ou seja, cada informação aqui em cima é uma categoria que eu estou vinculando no meu espaço, tá? Então, cada categoria eu posso estar atribuindo espaços diferentes aqui como referência. Então, por exemplo, base de conhecimento POC, cabe DC Comics, cabe Marvel. E também eu posso estar colocando links externos para acesso também. Por exemplo, aqui o Facebook. Então, tudo isso eu vou mostrar em seguida na parte de configuração dele, né? Então, para cada categoria, eu também posso estar adicionando uma subcategoria. Ou seja, eu tenho a categoria base de conhecimento e eu posso estar vinculando uma subcategoria demonstração, que foi o que eu fiz aqui. Então, dentro de demonstração, eu posso estar também vinculando outros espaços, né? Se eu for uma instância data center, por exemplo, do Confluence, eu vou ter inúmeros espaços. Então, a minha intranet ela pode servir justamente para isso, ser
um ponto focal para toda a minha instância do Confluence, né? Apresentando todo tipo de informação. Eu poderia ter uma subcategoria por setor de empresa, por exemplo. Ia ficar um pouco extenso? Ia, mas eu consigo ter essa possibilidade. Acredito que mais uma subcategoria ficaria interessante para uma boa visualização. E também a mesma questão, como eu comentei, consigo estar vinculando links externos, tá? Para a categoria de documentação é a mesma coisa, posso estar vinculando qualquer tipo de informação aqui dentro. Então, para a configuração dessa parte que eu fiz aqui, eu vou mostrar para vocês agora, que seria nesse Site Builder. Como é que eu chego nesse Site Builder? Então, aqui na administração do Refined, tá? Então, aqui eu tenho o Theme Configuration e eu estou utilizando o default dele, né? Que ele me gera aqui. Eu posso estar alterando até os meus temas, as minhas informações. E também, através aqui do Manage Themes, eu posso estar criando novos temas para utilizar dentro do Confluence. Então, aqui ele me traz já alguns modelos para blogs também, que ele me gera. Então, eu posso estar criando um novo modelo de demonstração. E ele me abre um editor deste layout. Então, a partir daqui, eu consigo modular melhor como que vai ser esse meu tema. Então, eu tenho alterações de background, de como que as informações vão estar dispostas na página, ou seja, layout clean, posso deixar mais enxuto ou apresentar ele como se fosse uma página acima. Posso também estar alterando o header dele, que as informações já vão estar alterando aqui. Alterar o menu de navegação, por exemplo, ele está no modo de caixas, mas eu posso deixar no modo que apareça logo acima do início do meu space name aqui, por exemplo, ou como se fosse uma seta. Aí vai do gosto de quem está configurando esse tema, né? Então, além disso, eu posso estar configurando como que vai funcionar aqui os corners dele, as bordas, né? Como é que ela vai ficar apresentada. Se eu defino que sim, ele já me deixa arredondado. Posso estar utilizando algum efeito de profundidade, de alguma apresentação nesse sentido, mas eu prefiro deixar o efeito no normal. Além disso, eu posso estar deixando um background, esse cinza mais clarinho, posso definir alguns tipos de informações para ele, por exemplo, uma cor, deixar no modo gradiente, que daí ele vai desde uma cor primária até a cor secundária que eu defino, ou uma imagem. E aí eu já consigo puxar essa imagem tanto de coisas salvas dentro do meu espaço ou fazer o upload de uma nova imagem. Deixa eu só adicionar uma cor para este caso aqui. Este aqui. Faz um pouco de referência aqui ao nosso modelinho de apresentação de hoje. Dando um save aqui, ele já salva aqui essa alteração para mim, já gera uma thumbnail que vai aparecer nos meus temas depois, de como é que vai ser essa apresentação. Então, aqui no menuzinho de header, eu já defini como é que ele vai ser, né? Então, eu posso até mexer um pouco em como é que ele vai ficar, mais espaçado, mais comprimido, né? Definir um tamanho para minha logo. Então, se eu quiser mexer um pouco com ela para não afetar muito o meu layout de trás, também consigo estar alterando. Então, eu vou deixar um layout mais no modo large aqui. A posição também de como que vai aparecer essas informações, eu acho bem interessante essa parte aqui, que é como que eu vou deixar setado, né? Então, as minhas categorias. E o menuzinho de search também eu posso estar alterando, definindo que ele se assemelhe mais com a minha cor que eu deixei no meu background. Então, também vamos dar um save aqui. Ele vai atualizar aqui o meu padrãozinho de temas. Então, menuzinho de navegação também posso estar alterando, definir como é que ele vai ser nas minhas categorias aqui em cima. O tipo de texto eu posso estar alterando também.
Os divisor eu posso estar definindo. Cor de fonte também, cor de selecionado também eu posso estar alterando. E quando eu passo o mouse por cima também, já consigo estar mudando essas cores. Nos demais itens, eu não vou estar alterando nada. Então eu posso dar um Close Editor, que ele já salvou para mim esse modelinho de tema aqui. Então, voltando aqui para as demais configurações, no Site Builder, aqui que é a parte interessante, é aonde eu consigo configurar todos os meus links e referências que eu vou deixar aparecer aqui em cima. Ou seja, deixa eu trazer para cá. Então, no meu Global Site, que é o que vai ser utilizado por qualquer espaço que faça referência ao Refined Wiki, eu consigo definir toda uma hierarquia de categoria e subcategoria. Então, uma nota importante em relação ao Refined Wiki que eu acho muito interessante são o modelinho de cores que ele me apresenta. Então, cada cor que ele vai me gerando aqui, verde, laranja, azul, ele já me deixa uma referência do que quer dizer cada item que eu estou criando. Então, cada item roxo que eu vou criando aqui é uma categoria, cada item verde é uma subcategoria, cada item azul seria um link para um espaço, cada link laranja seria um link para um link externo. Então, como por exemplo, Facebook e o Instagram. Além disso, posso estar vinculando blog post também a essas minhas categorias, né? O que não vem ao caso agora. Então, eu consigo tanto adicionar uma subcategoria ou um link. Eu vou adicionar um novo link aqui, uma nova subcategoria para essa categoria de documentação, chamado demonstração. Demonstração 2. Então, eu já me gera uma key. E essa aqui, ela é bem interessante no sentido que eu vou mostrar em seguida também, que para cada categoria e subcategoria, ele me gera uma página, como se fosse uma página inicial daquela categoria. E para isso, eu também consigo definir um tema para ele. Então, eu até vou colocar meu novo tema aqui que eu acabei criando anteriormente. Posso salvar aqui e ele já me aplicou. Demonstração 2. Agora, para vincular espaços, links e afins para essa demonstração 2, basta eu pegar o meu espaço de referência aqui e jogar para dentro dele. Então, eu vou colocar alguns testes aqui e mais um linkzinho de referência. O linkzinho de referência pode ser tanto uma página dentro do Confluence ou alguma referência externa. Então, aqui vai ser só uma referência ao Google mesmo. Então, eu posso definir a abertura em uma nova guia, que eu acho bem interessante, e definir algum tipo de ícone. Então, ele já tem alguns interessantes, como Facebook, Twitter e LinkedIn, mas eu vou estar utilizando este aqui. Então, e uma coisa interessante é esse nível de permissão que eu posso estar deixando para esse tipo de acesso, né? Se for um link mais restrito para certas pessoas que podem acessar, posso estar vinculando a um grupo. Então, por exemplo, só quem faz parte de um Conference Administrators que vai conseguir ter acesso a esse link, né? Mas eu vou deixar para todo usuário logado. Então, ele já pega a referência aqui da bolinha laranja, que é o link. E cada alteração que eu vou fazendo, ele já salva. Então, voltando aqui para a minha página inicial de demonstração, dei um refresh na página. Em seguida, ele volta. Agora, dentro de documentação, nós podemos notar aqui demonstração 2, trazendo alguns links, alguns espaços, né? E mais meu link do Google. Perceba que quando eu defino um link que ele vai ser aberto numa nova guia, ele me gera esse ícone, como se ele fosse abrir uma nova guia. Aqui eu tenho um claro exemplo também do Facebook numa nova guia e o Instagram. O Instagram ele está deixando na mesma aba. Então, se eu clicar aqui, ele vai cair direto nesse mesmo local. Não vai cair num local externo.
Fechando então a questão do Refined Wiki no Confluence, gostaria de mostrar uma última configuração interessante que ele possui, que é o Space Layout. O Space Layout é como eu consigo alterar as informações dispostas aqui na minha página inicial e para o resto das páginas. Então, aqui eu tenho todo um menuzinho de edição agora, onde eu possuo algumas informações, tanto na coluna esquerda da página, qual vai ser o header, o título da página e o footer, né? Então, aqui ele já me traz algumas informações, eu vou estar removendo e adicionando algumas informações para vocês. Então, removi um item, outro item, e para nós termos uma visão de como isso afeta a página inicial de um espaço, eu vou adicionar um novo item e ele já me traz uma nova janelinha, como se fosse uma página do Confluence em edição. Então, eu vou fazer uma simples edição aqui, colocando uma macro Lorempson do Confluence, que ele me gera um texto base para visualização. Então, como eu comentei antes, cada alteração que eu faço com referência ao Refined Wiki, ele já me diz que eu tenho mudanças não salvas, né? Então, vou dar um save aqui, ele já aplicou. E nós podemos perceber que no início, na página inicial, já foi aplicado aquele pedaço de informação acima do header, né? Acima do texto principal do Confluence. Então, voltando ali no Space Layout, vamos deixar um pouco mais atrativo aqui essa informação, removendo aqui o Lorempson e adicionando uma tip. Então, este espaço é de uma demonstração para o Atlassian Wiki Brasil. Até mais. Então, essa informação, essa macro que eu vou estar pondo aqui, ela vai aparecer também na página um nível acima do título, né? Então, isso aqui serve tanto para quando um espaço estiver em manutenção, eu posso deixar uma macro de warning aqui, dizendo que está ocorrendo alterações dentro desse espaço, dentre outras informações. Eu removi algumas partes também do layout, aqui à esquerda, que faziam referências a coisas que eu não gostaria de mostrar agora para vocês. Então, que são com relação ao people e mais a menu de notícias, né? Então, além disso, até aqui no menu lateral eu posso estar colocando mais informações. Trazendo aqui de novo o nosso Lorempson para um primeiro exemplo. Vou dar um save na página. Ele já me gera todo um Lorempson abaixo da minha árvore de páginas, né? Então, acredito que seja isso. Com referência aqui ao Refined Wiki Theme, vou mostrar para vocês agora um pouco do Komala Workflow. Então, pessoal, seguindo aqui o conteúdo final da nossa apresentação, conversar um pouco sobre o Komala Workflow. Então, abrindo aqui a seção dele, eu consigo perceber algumas coisas, né? Eu posso listar todos os meus workflows, né, que estão vinculados aqui, que são apresentados no momento que eu crio, que eu instalo aqui o plugin. Então, eu vou clicar em Page Workflow Templates, que são todos os templates de workflow que ele gera quando eu instalo aqui o plugin. Então, eu tenho alguns tipos de fluxo, né? Esse aqui eu tinha apresentado antes, que são fluxos básicos de In Progress e Approved. Alguns são um pouco mais elaborados. Esse aqui é um bom exemplo de fluxo, onde ele passa por um momento de draft, que é quando eu estou mesmo trabalhando em cima de um documento, colocando informações, tirando informações, e eu dou um submit nele
para ele ficar pronto para ser avaliado, para aí sim ele ser revisado. Então, a partir do momento de draft, eu dou um submit dele, que ele fica pronto. É um documento pronto, né? A partir disso, uma outra pessoa ou a mesma pessoa pode estar revisando esse documento, analisando se não tem nenhum erro ortográfico ou se as informações não são verdadeiras. Ele pode rejeitar aqui essa documentação e volta para draft novamente, né? Mas se estiver tudo ok, ele pode muito bem aprovar aqui essa documentação para ser feita a revisão. Então, essa aqui é uma revisão mais a fundo da documentação, ela pode ser aprovada ou rejeitada também, né? Então, aprovada, ela parte para Published, e esse já fica um documento oficial liberado para os demais colaboradores estarem visualizando. Então, aqui a gente tem dois fatores de verificação, né, de um documento. Então, aqui em Published, existe uma configuração muito interessante que gera aqui esse update, que é uma data de expiração que a gente pode estar setando. Então, digamos que um documento ele tem prazo de validade de 6 meses, né? Então, a cada 6 meses tem que ser revisado novamente essas informações, se elas fazem sentido, se elas estão de acordo com como a empresa está, né? Então, elas voltam lá para Ready. Ele já é um documento que ele já está ok, ele já está formatado certinho, ele só precisa ser revisado novamente. Então, aqui vem todo o processo de novo. E logo após publicado, mais 6 meses, e sim, volta de novo para o update que ele realiza. Aqui um outro exemplo de fluxo, então rascunho, aguardando revisão, aguardando publicação e publicado. Esse já é uma outra linha, então de rascunho já passa direto para aguardando revisão. Um bom meio de configuração dele, eu posso definir um grupo de pessoas que vão estar revisando aqui esse documento, onde além de eu definir um grupo de pessoas, eu consigo definir tasks, ou seja, para eu conseguir passar para o próximo status, no caso aguardando publicação, eu tenho que dar um check em 5 tasks, por exemplo, que seria revisar a ortografia, ver se os links estão corretos. Posso definir várias tasks antes de eu passar para frente esse status, né? Então, a todo momento eu posso estar rejeitando. Então, cada rejeit volta um status anterior. E aqui acontece a mesma questão de publicado. Então, quando for publicado, rola um tempo e eu posso realizar um update e volto lá para rascunho. Aqui ele volta para rascunho, não tem aquele status de ready, né? Então, tudo isso vai de acordo com a necessidade da empresa. Já vi clientes com fluxos mais elaborados, menos elaborados, então vai da necessidade mesmo do que eles estão precisando. Então, esse último fluxo aqui foi um que eu acabei criando, que é um fluxo simples de revisão e aprovação. E tem também esse momento de update expired, né? Então, a diferença desse caso é que eu posso definir quando que ele vai expirar. Então, eu vou utilizar esse cara como exemplo para vocês hoje. E uma nota importante é o seguinte, para cada fluxo criado, eu consigo definir uma label que ela vai ser utilizada. Ou seja, cada página do meu Confluence que estiver com a label confirmação, ele vai estar aplicando esse fluxo aqui, Simple Read Confirmation. Então, se não tiver nenhuma label, eu posso ir manualmente setar um workflow para ela. Todos esses fluxos aqui, eles estão a nível global, né? Mas eu também posso adicionar um fluxo específico para este caso. Ou seja, cada fluxo que eu adiciono nesse espaço de demonstração, ele fica restrito somente a ele. Eu não consigo estar utilizando em outros espaços do Confluence. Mostrando praticamente em páginas, eu tenho uma página chamada aprovação de documento, contendo aqui
algumas informações. A visão do Comala ela é muito interessante. Logo após as informações desse breadcrumbs que eu tenho aqui, criado por quem e há quanto tempo, eu tenho já a informação do Comala Workflow. Ou seja, aqui eu consigo ver todos os status. Então, review e aprovado. Então, se fosse um fluxo mais extenso, mais informações apareceriam ao longo da linha entre o primeiro status e o último status. Aqui eu consigo definir se um comentário é obrigatório para passar para frente esse status. Ele está configurado para ser bem enxuto, assim, não precisa de nenhum tipo de condição ou validador a mais, é bem tranquilo. Então, aqui eu só deixo um comentário de aprovação. Documento OK. E eu já posso aprovar aqui essa página. Ele dá uns minutos e ele já me deixa aprovado aqui esse documento. E outra coisa muito interessante deste plugin, que isso veio de algumas atualizações recentes, é a confirmação de que eu li este documento. Eu, Nicolas, comprovo que eu li esse documento. Então, estou eu com o meu usuário, eu posso vir aqui e confirmar que eu li essa notícia, essa nota da semana da minha empresa. Então, eu dou um OK e ele já me confirma isso. E o mais interessante é que ele tem aqui uma seção que é Read Confirmation, ou seja, um de 18 usuários do Conference confirmaram que leram esta página. Então, tenho mais uma série de usuários aqui, onde eu consigo estar visualizando qual a versão da página que ele acabou lendo e confirmando, e a que momento que ele fez isso. Por fim, um ponto muito interessante também, que é a questão da expiração da página, é o seguinte: eu consigo setar um due date para dizer quando que essa página precisa voltar novamente lá para review it. Então, eu consigo definir para daqui a 6 meses, consigo definir para daqui a alguns minutos. Então, neste caso, eu vou definir para as 10h20. Buscando aqui, ele recebeu uma atualização recente também, onde eu consigo colocar somente entre 5 e 5 minutos. Tá? Então, deixa eu pegar aqui as 10h30. Só deixa eu confirmar se eu consigo colocar ele para 10h20. Não. Quando eu começo a selecionar a data que eu quero, ele já me diz quais são as possibilidades. Então, só consigo definir para as 10h30. Definindo para 10h30 do dia de hoje, eu posso dar um save na página e ele me diz que em 13 minutos essa página irá expirar. Então, conforme expirado, ela já volta para o primeiro status, que é o Review It. Então, rola todo o processo novamente de revisão e aí sim, aprovação. Esse tipo de configuração do Comala é muito interessante e importante, novamente falando, em tempos de pandemia, quando tu precisa ter a confirmação de que um membro de uma equipe tua realmente leu aquele documento e entendeu ele, né? Consigo definir pessoas chaves aqui para estar trabalhando em cada parte do processo desse meu fluxo do Comala, e isso é uma coisa muito interessante desse plugin. Então, pessoal, chegando aqui na parte final da nossa apresentação, espero que vocês tenham gostado de tudo que viram até o momento. Temos então as seguintes conclusões, né? Tanto do Refined Week quanto do Comala Workflow. O Refined Week Theme, ele traz o benefício de ter um espaço focal, como eu havia comentado com vocês, ser um espaço focal onde apresente várias informações de outros espaços dentro dela. Isso o Conference ele já faz, porém com o Refined Wiki eu tenho aquela questão de definir categorias e subcategorias
que são extremamente interessantes e mais intuitivas para quem estiver utilizando este espaço, né? Sendo ele também visualmente muito mais interessante do que o Confluence com o seu tema default. E nós temos também a tendência a utilizar ferramentas que sejam mais atrativas visualmente. Então, o Confluence, agregando aqui com o Refined Wiki, ele resolve isso para a gente. Então, nós temos uma certa intimidade assim com a ferramenta, ela sendo mais bonita, né? Além disso, com o Kumalo Workflow, é possível ter um gerenciamento eficaz das informações dentro de um espaço do Confluence ou até mesmo a instância inteira. Ou seja, eu consigo estar agregando fluxos de trabalho em todo o meu Confluence, toda a minha instância, ter como parte um processo de um fluxo. Então, qualquer documentação que for ser publicada, ela precisa passar por esse fluxo, precisa passar por um momento de revisão de alguém, de aprovação de algum gestor ou diretor, para aí sim ser publicada. E isso com esse plugin é muito interessante. Então, eu espero que vocês tenham gostado da apresentação, que essas informações que eu apresentei a vocês sejam interessantes e tragam boas coisas aí, bons conhecimentos. E partindo agora para a questão de dúvidas, né? Vou abrir esse espaço agora aqui para a gente trocar uma ideia. Eu respondo algumas questões de vocês aí. E é isto.